Dia. Bom dia, Denis. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Estou bem, Denis. Tudo indo muito bem. Estou muito contente, muito feliz com a receptividade, com o carinho que eu tenho recebido dos catarinenses. É um momento muito especial, assim, quando a gente anda na rua, tem esse contato com as pessoas, né? E ser bem recebida, ser bem me sinto acarinhada, né, pelas pessoas, isso é muito importante. Perfeito, perfeito. A senhora segue sendo constitucionalmente a vice-governadora do estado. Lhe pergunto, o governador Carlos Moisés veio outro dia com um comentário sobre a possibilidade de se licenciar, o que é um direito dele, no âmbito da campanha eleitoral agora. E constitucionalmente a senhora teria que ser chamada. Mas a senhora já é candidata. Como ficaria essa situação se o governador vier a efetivar um afastamento? O que a senhora faz? Então, Denis, o governador nunca me falou nada a respeito disso, não me chamaram para conversar, enfim. O processo, legalmente, né, a sucessora natural sou eu, né, a primeira na ordem de sucessão sou eu, mas nunca me falaram nada a esse respeito. E dessa forma, eu sou candidata a deputada federal hoje, né, sigo fazendo, né, cumprindo as agendas de vice-governadora, mas a gente já entrou, né, já somos oficialmente candidatos, né, e se precisar de mim, se o Estado precisar de mim, eu estou à disposição. Porque a E pronto, senhora. em apostos. Certo, certo. A senhora acompanhou certamente, né, pela imprensa, vários colegas que fizeram referência a uma articulação que estaria em curso para que o governador se licenciasse para tocar a sua campanha e que cedesse espaço ao presidente da Assembleia Legislativa. Mas a senhora está ali, né? Alguém tem que lhe perguntar para fazer isso antes, né? Exatamente, e é impressionante a capacidade que o governador tem de ignorar o que está constituído, né? Ele esquece que foi eleito um governador e uma vice-governadora, né? Esquece, inclusive, da proposta, né, que nos elegeu, mas enfim. É algo que até o momento como nada foi contactado, considero especulações, né? Isso. Então, em nenhum momento houve uma consulta, mas essa conversa do governador em nível de assembleia, com o deputado Sopelsa, para quem sabe ele assumisse o governo por 45 dias, enfim, essa conversa existiu. Isso Claro, é claro, fato. eu tenho certeza que sim. É. As articulações, nas articulações ele é bom. Ah, Com é? certeza essas conversas aconteceram. Nas articulações ele é bom, então, Danila? A gente está vendo, né? A gente está vendo o que acontece no Estado, o que aconteceu no Estado, né? O retorno dele ao governo do Estado, quando 5 desembargadores, né? Que é a parte legal do processo, condenou ele, né? Aí um deputado seguiu os desembargadores e os demais confabularam com o governador, né? Isso. O governador chegou a dizer num evento que cada um deles tinha 25% do governo, né? Do Estado. Pois é. Em cima disso eu lhe pergunto, quando é que Eu só começou? lamento pelo eleitor, né, Denise? É. É um disparate tão grande, um desrespeito tão grande com o eleitor, que realmente essa nova política que tanto se falava, né, infelizmente foi esquecida pelo governador. Lhe pergunto então, Daniela, quando começou, onde começou e por que começou o afastamento do governador e da vice? Vocês foram próximos em algum momento desse mandato? Então, eu não gostaria de jogar dispensar todo o nosso tempo Claro. falando dele, né? Mas o que, que aconteceu rapidamente, Denis? Então, logo a gente se elegeu, ele se afastou não só do presidente Bolsonaro, mas daquela proposta que a gente trouxe junto com o presidente Bolsonaro, né? E aí começou a ter novas ideias, novos interesses. E o principal de tudo foi quando ele mandou aumentar a alíquota de ICMS dos defensivos agrícolas, que eu não poderia admitir de maneira alguma que aquilo acontecesse. Eu busquei argumentar, escrevi vários textos a ele, porque ele não falava com ninguém, né? Era um casulo, né? E não falava com ninguém. Eu escrevi várias cartas para ele, mandei dizendo por que eu não poderia concordar e por que aquilo não poderia acontecer, porque eu tenho certeza absoluta, aliás, todo mundo tem,
que se tivesse aumentado o imposto naquele momento, nós teríamos quebrado não só com a agricultura de Santa Catarina, mas com toda a economia do estado, né? E eu jamais poderia admitir que aquilo acontecesse, ainda mais com uma ligação tão forte que eu tenho com o agro, eu jamais poderia admitir que aquilo acontecesse. E eu fui muito firme, me posicionei, quando ele efetivamente tocou isso adiante, que já estava valendo a nova tributação, a nova alíquota, eu fui para a imprensa e disse que seria contra e que faria todo o possível para revogar aquela decisão equivocada e absurda. E aí foi o rompimento, né? Pois é, e vamos lá, já que a senhora está certa, não vamos ocupar todo o nosso tempo falando do governador, até porque ele está tocando a vida dele, a campanha dele, mas deixa eu lhe perguntar o seguinte, o que que a Daniela... uma mega estrutura também, né? Ah, Daniela, não sei, mega estrutura? Bom, é a vice-governadora que está falando. Mas tá certo, tá certo. E olha só, deixa eu lhe perguntar o seguinte, o que a Daniela Rainer deixou de legado dos seus 2 períodos de governadora? O que você pontua para a nossa audiência sobre, olha, o governo Daniela, nos curtos períodos, conseguiu fazer isso e aquilo? O que foi? Eu assumi o Estado em 2 situações absolutamente incomparáveis, eu acredito. Eu acho que o momento mais difícil para o nosso Estado, né? Foi em plena pandemia, com uma crise econômica, política e institucional gigantesca, sem precedentes, né? Na primeira interinidade, ninguém queria falar comigo, era algo que já estava programado, né? Ou tira os 2 ou não tira ninguém. E foi um momento muito difícil, nós estávamos nas eleições municipais também, então os focos eram totalmente voltados à eleição municipal. E foi bastante complicado, bastante difícil. Mas como eu não... a primeira coisa que eu fiz foi buscar abrir o governo, porque era um governo absolutamente fechado, que não comunicava com ninguém, não falava com ninguém. Primeira providência que eu tomei foi abrir um canal de comunicação, seja com a imprensa, com a sociedade, com os poderes, para que o governo pudesse fluir, porque era um governo absolutamente fechado. Era uma ostra, era um ostracismo que ninguém conseguia entender aquilo. E esse legado eu consegui deixar para o Estado, né? Abrir o Estado para a sociedade catarinense. O governo não governa para si mesmo, ele governa para a sociedade. E isso eu consegui fazer. E também eu destravei um monte de processos, de projetos, né, que estavam parados, que nunca saíram do papel e que eu consegui fazer andar. Um deles que eu lembro agora é o terminal de gás lá da Baía da Babitonga, que vai mudar a nossa matriz energética e que ele entendia que não devia andar. Eu pedi todos os pareceres para a Procuradoria, eu sabia que o tempo era bastante curto, né? Foi apenas 30 dias e a gente conseguiu fazer andar esse processo, né? E hoje aí depois na segunda interinidade eu dei mais uma guinada nele e hoje o projeto está andando, o processo está andando muito bem e vai sair do papel. Então eu acho que essas foram os 2 grandes desafios, 3 grandes desafios, né? Abrir o Estado, destravar os projetos que estavam trancados lá, dormindo nas gavetas, e devolver a estabilidade para o Estado de Santa Catarina, recuperar a confiança das pessoas no Estado. Perfeitamente. E aí, na segunda interinidade, Denis, na segunda interinidade foi um pouco mais fácil, né? Porque eu assumi o governo dias antes de terminar o prazo para entregar a participação de Santa Catarina no Plano Nacional de Logística, que não tinha feito absolutamente nada. E eu corri, busquei o engenheiro mais antigo que tinha no Estado, porque o que estava à frente da Secretaria se negou a fazer. Fomos à Fiesc, buscamos apoio às instituições. Eu acho que essa relação assim, que eu tenho com as instituições também é muito boa, porque eu consigo valorizar o que já dá certo no Estado. E é isso que me deixa magoada com o governador, no sentido... magoada no sentido assim, de que é uma lástima, é uma pena que o governador não consiga conectar com a sociedade, com o que já dá certo aqui no nosso Estado e que funciona muito bem.
Santa Catarina é o que é, tem a pujança que tem, porque o setor produtivo, porque o associativismo, o cooperativismo funciona muito bem. E a gente não precisa inventar roda, é só deixar as pessoas trabalharem, é só incentivar, é só induzir o crescimento do nosso estado, facilitar para que as pessoas consigam trabalhar cada vez melhor. E o governador tem sido um entrave, tem sido um freio de mão puxado, ao invés de conversar, ao invés de conectar com o setor produtivo, abrir pontes, a construir pontes, abrir portas, para facilitar a vida de quem já toca o nosso estado, né? O governo não produz nada, quem produz é a sociedade, né? O cidadão é o empreendedor, e é isso que eu gostaria de poder conectar, sabe? E que infelizmente não foi feito. Então, naquele momento, retomando, né? Eu fui até a Fiesc, eles prontamente nos atenderam com todos os projetos, os estudos que eles tinham, a gente conseguiu levar até o Ministério a participação de Santa Catarina no Plano Nacional de Logística. Porque não adianta a gente reclamar que não tem infraestrutura, que precisa de infraestrutura, se a gente não informar o que a gente precisa e o que a gente tem de projetos, enfim, para que sejam feitos, né? E na segunda interinidade, especialmente, a grande missão era abrir o estado, né? Santa Catarina foi o primeiro estado a fechar tudo, a fazer lockdown, e isso prejudicou demais o catarinense. Então, eu consegui ir destravando, consegui gradativamente fazendo a abertura, tive que judicializar para a volta às aulas acontecerem, né? Eu determinei que voltassem as atividades escolares, depois tivemos que judicializar, mas as aulas voltaram, né? E eu fiz uma redistribuição muito importante na logística, e outra coisa bastante importante que eu consegui fazer naquele momento, Santa Catarina era o único estado que não podia mais perfurar poço artesiano, né? Lembra que estava todo mundo muito preocupado com isso, porque a gente estava vivendo uma estiagem gigantesca, né? E eu consegui mudar essa concepção, e hoje, graças a Deus, esses processos estão andando muito bem. A gente já está, Santa Catarina já pode, digamos assim, perfurar poços artesianos, né? E a gente tem tecnologia, eu acho que o nosso estado é o estado mais tecnológico do país, que mais está despontando em tecnologia e inovação, e a gente não pode viver de uma forma rudimentar, né? O povo não pode viver de uma forma rudimentar. Então, foram várias coisas que a gente conseguiu destravar. Eu acho que se a gente olhar o estado antes e depois das minhas interinidades, é outro estado. E eu sempre busquei ações perenes que não voltassem mais, né? Deixar um legado que desse continuidade ao governo e realmente, mesmo deixando a desejar em diversos setores, teve situações que, a maioria das situações, o governador não conseguiu travar mais. Então, o estado andou. Aí no sul, né, teve lembrando agora, aquela questão da Barra do Camacho ali. Eu vou pedir desculpa para vocês que eu estou um pouquinho ofegante. Eu estou notando. Tá tudo bem com a senhora? Eu tive que fazer uma cirurgia num dente e eu tomei um remedinho que não é muito legal tomar. E aí eu fico meio groguezinha aqui, mas já vai passar. Normal, tudo bem. E coisas do acidentes de percurso, né? Tá certo. Então teve aquela questão da Barra do Camacho ali, que há muitos e muitos anos, especialmente os pescadores ali, as pessoas estavam pedindo por aquilo e não andava. E quando eu assumi o governo, me procuraram, eu atendi eles numa terça-feira, na quinta eu fui visitar o Camacho ali, eu já conhecia, né, o local, e me surpreendi porque nem fazia tempo que eu não ia, né, e tem gente que vai lá toda hora e não conseguia ver que aquilo estava totalmente assoreado, né. Então, a gente deu andamento ao processo, depois, evidentemente, que o governador terminou, mas quem deu andamento fui eu, quem desenterrou, né, aquilo fui eu. Então, teve várias situações que a gente conseguiu, foi um tempo de muito trabalho, muito intensivo, porque eu sabia que eu tinha pouco tempo, né? Então, eu tratei de pegar tudo que tinha na gaveta e botar para andar, porque depois que aciona o start, não para mais, né?
Então, teve coisas que pararam, evidentemente, mas tem que dar o start, tem que começar, né, ouvir as pessoas, conversar com as pessoas, ver quais são as necessidades e aonde o Estado pode ajudar e fazer desenvolver. Muito bom. Vice-governadora Daniela Rainer, satisfação ouvi-la, sucesso na jornada aí, muito obriguado, bom descanso, toma uma aguinha, descansa também, respira. Obrigado pela sua atenção conosco, vice-governadora. Obrigada, Denise, eu que agradeço a oportunidade e peço, né, para os nossos ouvintes, se puderem me acompanhar nas redes sociais, né, @Daniela Rainer, para ver as minhas propostas, ver o meu trabalho, a forma como eu trabalho, né? Acho que o mais importante é a forma como cada um trabalha, né? O modus operandi de cada um. E eu acho que isso eu tive a oportunidade de mostrar para Santa Catarina, né? Deixar registrado o meu jeito de trabalhar, minha lealdade, o meu compromisso com Santa Catarina e com seu pleno desenvolvimento. E agradecer a vocês a oportunidade. Bom dia, muito obrigado. Obrigada. Imagina.